paz do Senhor Jesus. Tudo bem? E aí, me conta, como é que está o friozinho por aí? Está muito frio? Que bênção, Deus é bom. Vamos para mais um momento de reflexão. Hoje, no capítulo 21 de Deuteronômio, vamos meditar dos versículos 18 ao versículo 21, que nos diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e, castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Amém? Meus queridos, quando chegamos ao capítulo 21 de Deuteronômio, ele vai nos trazer várias instruções acerca de assuntos diversos. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 9, ele vai falar da expiação da terra quando houvesse uma morte, ou uma morte em que não se descobrisse a autoria, que alguém fosse assassinado sem que houvesse então a descoberta de quem foi o autor. Então haveria-se de fazer um sacrifício para que o Senhor perdoasse aquela situação. Então aquelas pessoas iriam reconhecer diante de Deus que elas não haviam cometido aquele crime. Dos versículos 10 ao versículo 14, nós encontramos a instrução acerca da mulher prisioneira, quando eles atacassem uma cidade e então eles se interessassem por levar cativa alguma mulher daquela terra. Então havia todo um processo, um protocolo que deveria ser cumprido para que aquela mulher pudesse viver na casa daquele que se interessou por levá-la consigo. Temos também do versículo 15 ao versículo 17 a lei acerca da primogenitura. Neste texto, o Senhor vai dar instrução dizendo que quando o homem tivesse duas mulheres e ele amasse uma mais do que outra, e o primogênito fosse daquela que ele amava menos, ele não poderia passar o direito da primogenitura para o daquele que ele a ama. Assim, nós temos então a penúltima parte do texto, que é do versículo 22 ao versículo 23, que fala a respeito da permanência de um cadáver quando pendurado no madeiro, a semelhança de Cristo. Ele não poderia ficar muito tempo lá, tinha um tempo específico, ele teria que ser removido para que a terra não fosse amaldiçoada por causa daquele corpo pendurado por tempo além do permitido. E nós temos a última parte, foi a que eu pulei, que é do versículo 18 ao versículo 21, que é o texto que nós vamos refletir nesta manhã, neste momento. Amém? Que é o texto que fala acerca dos filhos desobedientes. Por que é que eu escolhi esse texto para nós refletirmos e não qualquer um dos outros que nós passamos aqui por ele, que eu citei aos irmãos? É porque esse texto ele tem uma aplicação necessária de forma mais prática nas nossas vidas, nos dias atuais, haja vista que
a nossa proposta com a reflexão é trazer os irmãos a compreender o que a Bíblia dizia no seu contexto histórico na época e qual é o aproveitamento que ela tem para nós hoje, nos nossos dias. Haja vista que há uma longa distância entre aquela época e onde nós estamos hoje, mas eu prego que a Bíblia Sagrada, ela é um livro atual, ela não vence, não tem data de validade. O seu conteúdo, ele é atual. Então nós podemos compreender aqui, mais uma vez, esta aplicação para as nossas vidas. Pois bem, aqui esse texto vai falar acerca de uma família que tem um filho desobediente. Qual era a lei do Senhor para um filho desobediente? Nós vamos ver isso aqui nesse texto. Vejamos. O Senhor diz, olha, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e da sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos. Olha só a situação que o texto coloca. Pensa num filho que não obedece o pai, que não obedece a mãe, que mesmo após castigá-lo, porque a Bíblia ela orienta os pais a castigar os seus filhos, inclusive com a vara, coisas que têm saído do seio das famílias, mas a Bíblia ela traz essa orientação que nós não podemos tirar a vara dos nossos filhos, porque ela vai com certeza instruí-los. Inclusive, o texto mais conhecido da Bíblia traz a vara como um instrumento de amor, de proteção. Ela diz, olha, de consolo, diz assim o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o Senhor orienta que a vara seja um instrumento de correção, de castigo, para que a gente possa conduzir nossas crianças a serem obedientes. Então o texto diz, olha, quando acontece de uma criança ela não obedecer, mesmo após instruções dos pais, mesmo após o castigo dos pais, então o que os pais deveriam fazer? Deveriam pegá-lo, levá-lo aos anciãos da cidade e informá-los que aquela criança era desobediente, que aquele filho era desobediente, e então o que é que eles iriam fazer com aquele filho? Olha o que diz o texto. Então todos os homens, versículo 21, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Então veja, ele pega aquela criança, aquele filho, leva até os anciãos, e os anciãos, debaixo da autoridade da palavra, da ordem divina, vai apedrejar juntamente com os demais anciãos daquela cidade, aquela vida, aquela pessoa, até que ela morra, e assim será tirado aquele mal do meio deles, para exemplo, para que os outros temam ao Senhor, para que os outros não se tornem desobedientes como ele. E assim o mal estava resolvido. Beleza, como é que nós vamos agora aplicar esse texto em nossas vidas? Você deve estar se perguntando. Primeira coisa que nós temos que aprender com esse texto é que a desobediência gera a morte. A desobediência gera a morte. O texto começa dizendo, quando um filho contumaz e rebelde que não obedecer à voz do pai e à voz da mãe. Então, isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Olha, a desobediência gera morte. A desobediência gera morte. A palavra do Senhor diz, olha, obedeça o teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa na terra. Logo, nós entendemos que toda a Bíblia, ela nos traz esse princípio de que a obediência, ela traz longevidade. Ou seja,
Quem não quer ficar, morrer novo, então seja obediente. Seja obediente, você vai ter uma vida longa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a desobediência produz, ela produz a morte. Produz a morte. Nós precisamos estar atentos, a isso. E nós vemos aqui que o propósito de Deus de gerar, a morte na vida do desobediente é para que, os demais Israel, olha só, e tirarás o mal do meio de ti para que todo Israel ouça e tema. Então o propósito de Deus é para que haja temor, porque o temor é a outra coisa que leva o homem à morte, A falta do temor leva o homem à morte. Aí eu preciso explicar para os irmãos, que não pense que nós vamos ver pessoas, que desobedecem morrendo por aí, até porque de repente você vai olhar, vai puxar na sua memória e vai encontrar uma pessoa que você conhece, que já está há muito tempo aí desobedecendo e ainda está de pé, ainda está com vida, Mas nós vivemos em uma época diferente. Nossa morte hoje não é mais física, mas é espiritual. Logo, um desobediente é alguém que está morto espiritualmente. E a morte espiritual dos nossos dias é pior do que a morte física nos tempos antigos, porque uma pessoa que está morta, nos tempos antigos, ela fazia com que automaticamente as demais pessoas que estavam ao seu redor temessem a Deus e procurassem viver uma vida agradável diante do Senhor. Agora, uma pessoa morta espiritualmente nos dias atuais, além dela ser uma pessoa morta, ela gera morte, porque ela, com aquilo que está no seu coração impregnado, gerando morte na vida dela, ela vai sair contagiando e contaminando outras pessoas, levando outras pessoas também à morte, e logo isso torna-se uma tragédia. Mas nós precisamos procurar o caminho da obediência para que nós venhamos ser agradáveis diante do Senhor e estejamos sempre vivos diante dele. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E em nome de Jesus, compartilhe e abençoe alguém. Deus seja contigo, em nome de Jesus.